Prezados irmãos e irmãs, Jesus nos abençoe. Nós estamos hoje com a responsabilidade de conversarmos sobre o livro Calma, e hoje o tema é Silencia e Espera. Então nós vamos ler o texto e em seguida nós faremos os comentários. No tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Quanto possível, habitua-te a entesourar paciência com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás talvez para a travessia de grandes provas, sem risco de sossobro nas correntes do desespero. Provavelmente, ainda agora, estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendes alcançar. E ainda mesmo que as agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta, à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas, e nada reclames em teu favor. Nas piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes, nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade e, para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver. Então vamos voltar aqui no início e fazer os nossos comentários. Realmente, nós espíritas ainda temos dificuldade em silenciar diante das ofensas. Nós sabemos que é o ideal, mas nós ainda não conseguimos totalmente, plenamente. Muitas vezes nós escorregamos nas nossas invigilâncias e voltamos àquela fase do olho por olho, dente por dente, de usar a verdade como arma para nos defendermos ou para agredirmos. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós sabemos que quando nós, por invigilância, permitimos o estabelecimento de um estado de irritabilidade ou então no estado de contenda, nós estamos perdendo a sintonia com os nossos amigos espirituais. Eles vão se calar e vão deixar que a gente exercite nosso livre-arbítrio, e com isso muitas vezes nós vamos perder uma oportunidade de ficarmos mais tranquilos, não perdermos a calma, não perdermos a paciência. Então vamos então ver aqui o que o Emmanuel nos recomenda. Ele fala que no tumulto das inquietações da terra, já provavelmente encontraremos desafios que são testes de compreensão e serenidade. Então, os desafios são diários. São os familiares, às vezes, que não nos compreendem,
são pessoas que são do nosso círculo de âmbito profissional e que querem puxar o nosso tapete, ou então nos interpretam mal, ou nos rotulam. No dia a dia, são aquelas pessoas que, por um motivo banal, a pessoa já vem querer te agredir, já vem querer te desqualificar. Então, diante de tudo isso, nós temos que ter o exercício que ele está falando aqui, né? Teste de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Então, primeiro nós temos que compreender que essas situações são testes de compreensão e serenidade, porque a questão não nos basta apenas pregar muito brilhantemente ou muito profundamente sobre os ensinamentos de Jesus. Nós temos que colocá-los em prática. A gente não pode, por uma situação enganosa, né, de a gente ser aquele cristão morno, aquele que fica em cima do muro, fala muito bem, fala que adora o espiritismo, mas aí na hora do dia a dia, na hora das dificuldades, aí a pessoa já não tem a mesma desenvoltura, né? Então, primeiro, nós temos que entender que essas situações são testes de compreensão e serenidade. Nós temos que compreender a dificuldade do outro, a limitação do outro, a ignorância do outro e mantermos a serenidade. Aí o Emmanuel continua, né? Quanto possível, habitua-te em tesourar paciência. Então, nós temos também, nessa busca pela uma melhoria espiritual, nessa busca pela evolução, nós temos que buscar manter a paciência diante daquele que é ignorante, diante daquele que não nos compreende, diante daquela pessoa agressiva. Então nós temos que procurar manter a paciência, que muitas vezes a falta de paciência piora muito as situações que já são conflitantes. Então muitas situações conflitantes, elas pioram quando nós não temos a devida paciência, quando a gente perde a paciência ou a gente não tem mesmo, né? No caso, a gente não perde o que a gente tem. Geralmente a gente não tem paciência mesmo. E aí vem uma situação difícil, uma situação de conflito, e a gente não consegue administrar. Aí ele coloca aqui, né? Com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir forças espirituais de que necessitarás, talvez, para a travessia de grandes provas. Então, aquela paciência que nós temos que procurar adquirir no dia a dia é também um exercício para quando surgir os grandes testemunhos, a doença incurável, a perda de um ente querido, situações do dia a dia, né, desafiadoras. Então, quando surgirem essas situações, nós já teremos uma bagagem, já teremos um exercício de manter a calma, manter a paciência, para não nos abalarmos. Porque, por exemplo, nós estamos atualmente, estou falando eu pessoalmente, por enquanto a minha saúde está relativamente bem, mas pode chegar um momento, e creio que vai chegar, em que eu vou no médico e ele vai falar: olha, meu amigo, você tem pouco tempo de vida, que você está com uma doença incurável, você está com um problema cardíaco grave, e, enfim, algum problema físico, e você tem pouco tempo de vida. Então, diante dessa notícia, eu vou ter que manter a paciência. Vou ter que, porque às vezes nós que somos espíritas, né? A gente fala assim: eu estou pedindo a Deus para que a minha doença seja de curta duração, que eu deite e morra, né? Desencarne e já desperte no mundo espiritual, que eu não fique sofrendo em cima de uma cama. Mas quem sabe se não é necessário para o nosso aprendizado a gente passar alguns anos em cima de uma cama. Então, se acontecer comigo de ocorrer esse fato,
por mais que eu não goste, por mais que eu até tenha medo, né? Porque a gente sabe que nós temos medo da dor. A verdade é essa, principalmente a dor física. A nossa capacidade de suportar uma dor física é muito pequena. Enquanto a gente está bem e tal, a gente vai indo tranquilamente. Mas quando surge a dor física, uma dor de coluna muito grave ou um câncer muito doloroso, aí a gente já não está muito apto a passar por aquela fase, por aquela prova. E aí a gente até às vezes fica reclamando, né? Falando que Deus nos abandonou, que por que os amigos espirituais não ajudam, não compreendendo que aquele fato faz parte do nosso processo evolutivo. Então, diante disso, diante dessa situação, nós temos que procurar estar preparados. E aí a gente tem que ir exercitando no dia a dia a paciência, a resignação, a coragem, para quando chegar a hora desse testemunho, nós estejamos tranquilos, nós estejamos prontos. Quando nós fazemos essas referências, a gente não está agorando ninguém, né? Não estou agorando ninguém aqui, então quer dizer que eu vou ter um câncer, que eu já tenho que esperar para sofrer, não é isso. É a questão que, na verdade, nós não sabemos como será o nosso desencarne, nós esperamos que seja um desencarne tranquilo, mas e se não for? Aqui na nosso condomínio tinha uma senhora que ela veio morar aqui, ela tem 80 e poucos anos, não tem nem muita idade. Inicialmente ela estava muito bem, mas de repente não, ela veio, né, já estava com a doença instalada, mas piorou a situação. Então ela veio morar aqui recentemente, aí ela se dava com a minha esposa, se dava com a minha mãe, vinha aqui, conversava. Aí daqui a pouco o Alzheimer, que ela já estava no seu psiquismo, piorou e ela foi indo para uma situação de muita dificuldade, né, de compreensão de certas coisas, e hoje ela nem conhece mais a gente. Então, isso aí pode acontecer só com ela ou com um de nós, né? Será que um de nós também não pode ter uma situação dessa? E se acontecer, como é que nós vamos administrar esse processo? Uma pessoa da nossa família não pode ter um problema desse? Então é isso que eu estou falando. Então, continuando aqui, provavelmente ainda agora estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas. É exatamente isso, né? Tem alguns irmãos da doutrina que suportam incompreensão de pessoas queridas durante muitos anos. Não é? O filho, às vezes o pai, a mãe, o irmão, que é incompreensivo, que fica ali procurando agredir, né, com palavras e repetindo falas muito difíceis da pessoa ouvir. Então, isso aí acontece com muita gente, né? A gente sabe que a família é aquele local onde se reúnem os afetos, mas também se reúnem os desafetos do passado. E quando você está morando com os desafetos, não esperemos facilidade. A gente tem que esperar uma situação mesmo difícil. Aí ele continua aqui, o Emmanuel, né? Em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Então, quer dizer, se é uma coisa que não está prejudicando outra pessoa, a melhor opção é nós nos calarmos e esperarmos, que o tempo é o melhor remédio para certas pessoas compreenderem os seus erros e os seus equívocos. Então, é isso que Emmanuel recomenda. É lógico que é muito difícil fazer isso. Eu não estou dizendo que eu faço, não. Mas é uma tentativa que a gente tem que fazer. Nós temos que procurar realmente fazer esse exercício. Não é logo, eu não aguento, eu não suporto, eu
eu vou desistir do fulano só me traz problemas. Não, nós temos que procurar entender os companheiros ainda com dificuldade como doentes da alma, procurar ajudá-los, e se eles não querem ajuda, e se eles continuam com atitudes inadequadas, aqui o Emmanuel fala, cala-te e espera. Então não adianta ficar batendo boca, brigando, se confrontando. É melhor você se calar e esperar. Não é fácil, mas nós temos que procurar tentar, pelo menos, fazer esse exercício. E ele continua. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários das tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixe. Também é outra situação. Às vezes aquele amigo, né, que você tinha, teu amigo de infância, pessoa muito, muito ligada a você não, por algum motivo, por alguma incompreensão, aquela pessoa deixa de ser seu amigo. Aí começa a falar mal de você, falar que você é hipócrita, é cínico, é mentiroso, quer dizer, começa a te adjetivar de uma série de maneiras. Então aqui a recomendação do Emmanuel, nada te queixes, quer dizer, não fica alimentando aquela roda viva de troca de acusações, mas você também não presta, você também fez isso, fez aquilo, eu sei da tua vida, eu sei que você também deixa a desejar. Então não, a gente, como espírita, nós temos que procurar não pagar na mesma moeda e procurar ter uma vida equilibrada, uma vida em que a gente, através do nosso exemplo, nós vamos comprovar que aquela pessoa está errada. Então não adianta ficar falando, né? Ficar batendo boca com a pessoa, discutindo. Não, porque você tá me caluniando e tal. É claro que os amigos espirituais estão fazendo essa recomendação, mas não quer dizer que a gente não possa se defender. É lógico que isso é uma coisa muito grave, que vai uma acusação indébita, alguma coisa assim. É claro que a gente tem direito de se defender. Agora é o como que nós vamos nos defender. Não é pagando na mesma moeda, não é falando coisas inadequadas do outro, né? Eu também sei de uma série de coisas erradas que você faz, vou contar para todo mundo e vou mostrar os seus equívocos. Não, a gente tem que procurar se defender com equilíbrio, né? Se precisar, até contrata um bom advogado, se for uma coisa muito grave que englobe a justiça, né? Contrata aí um bom advogado e procura ter calma, porque se for querer fazer a mesma coisa, o maior prejudicado não vai ser a pessoa, seremos nós, porque nós já sabemos as consequências, nós temos conhecimento que a doutrina nos oferece e a gente não pode pagar na mesma moeda. A gente tem que procurar ter calma e tranquilidade. Aí o Emmanuel continua, né? Ele está sempre falando aí para a gente silenciar e esperar. Ó. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendes alcançar. Quer dizer, nós temos os nossos ideais, né? A frequência casa espírita, o trabalho que nós desenvolvemos, aquelas pessoas que são amigas de verdade, que nós precisamos acolher, precisamos estar ao lado. Então nós temos que colocar a mente nessas situações e não ficar ali naquela incomodado com aquilo, com o que tá nos falando, né? E mandando dardos mentais, né?
ele fala aqui, né? Desculpa e esquece. Então, quer dizer, o ideal, né? Aquilo que nós temos que nos esforçar é para desculpar e esquecer, sem querer pagar na mesma moeda, sem ficar mandando mensagem, né, de WhatsApp mal criada. Não, desculpa e esquece. Deixa a pessoa continuar o seu caminho, a gente continua o nosso, e cada um vai responder perante a lei divina sobre aquilo que tiver feito. Se aquela pessoa te caluniou e fez atos equivocados contra a sua pessoa, no momento certo que Deus vai determinar, aquela pessoa vai responder pelos seus atos. Então nós temos que procurar ter esse equilíbrio, né? De não ficar ali querendo pagar na mesma moeda e mandando mensagem de WhatsApp, botando coisa no Instagram, né? Que agora as ferramentas tecnológicas estão aí para isso. Então nós temos que ter esse cuidado. Aí continua aqui o Emmanuel, né? E ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de contas, a face de manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçados. Quer dizer, então, mesmo que for uma coisa muito dura, né? Uma agressão assim muito contundente, o ideal, o certo, de acordo com o Emmanuel, o correto, é não entrarmos na mesma vibração. Nós procurarmos, como ele fala aqui, ó, não passes recibo nas afrontas e nada reclames em teu favor. Quer dizer, não temos que ficar ali se sentindo ameaçado. Ah, não, eu vou pegar essa pessoa também, vou fazer um levantamento da vida dele, vou mostrar quem ele é, vou botar o nome dele na lama. Não é o caminho, não é esse, é o que eu falei. Nós temos, lógico, o direito de defesa. Ele não está dizendo que se for uma coisa grave, que a gente não pode se defender, mas tem que se defender de uma forma ética, sem golpe baixo, sem querer fazer a mesma coisa que a pessoa está fazendo. Então nós temos que ter esse método. Se precisar chegar numa situação em que você tenha que recorrer à justiça dos homens, processando alguém, né, porque a pessoa está te agredindo, que você o faça com equilíbrio, sem precisar desqualificar o outro, xingar, querer bater, querer ofender a pessoa, né? E o ideal é que você tente resolver sem chegar a esses extremos. E aí entra também a importância da prece, porque para você ir minimizando essa situação, nós podemos orar por aquela pessoa que está nos agredindo e colocar também o nome dessa pessoa na nossa reunião de desobsessão, que às vezes aqueles irmãos desencarnados estão usando esse companheiro para nos agredir, para nos atingir. Então, que nós também façamos isso. Se a situação ficou muito complexa, procura orar pelo irmão que está fazendo aquele ato ilícito contra você e coloca o nome dele ali na reunião de desobsessão, pede ajuda à espiritualidade, que sempre alguma coisa de diminuição, de aflição acontece, né? E o último aqui, não piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes, não te lastimes, silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarece. Então, meu amigo, existe aquele ditado, vamos dar tempo ao tempo. Então, às vezes a pessoa é mal vista, não é bem interpretada, não é bem aceita, mas dá tempo ao tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Vamos deixar que o tempo esclareça determinadas situações para aquele indivíduo que ainda não compreendeu. Ele pode não compreender hoje,
mas em algum momento ele vai compreender. Bom, meus irmãos, então era isso que nós tínhamos que conversar com vocês nesse estudo. Até o próximo e que Jesus nos abençoe.